Vamos falar sobre a alta de endividamentos com jogos e as consequências psicológicas, em como deixar esse vício. É o vício das bets. Essas bets chegaram e trouxeram muita dor de cabeça para muita gente. A psicóloga Gisele Casagrande está conosco. Oi, Gisele, bom dia. Muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Bom dia, Jorge. Que bom estar aqui com todos vocês ouvintes. E essa questão tem gerado muita preocupação, Gisele? Sim, com certeza. Digamos assim, hoje a gente tem o problema do vício em telas, né? As dependências digitais. As pessoas estão perdendo, digamos, a mão aí no acesso à internet. Se a gente for pensar 10 anos atrás, a internet era usada mais para trabalhos, né? Faculdade, estudos e coisas parecidas. Hoje em dia, a internet ela é usada muito mais para fins de entretenimento, de situações onde as pessoas buscam ter alguma satisfação, algum prazer. E em termos de cérebro, isso mexe com um funcionamento neuroquímico, né, que é a produção de dopamina, que é o neurotransmissor aí responsável pela sensação de prazer. Então, quanto mais situações prazerosas as pessoas buscam através da internet, como, por exemplo, as apostas, né, sejam elas de qualquer tipo, mais a pessoa vai se tornando dependente e vai perdendo o autocontrole. Exato, né? E a gente fala das bets, né? Porque uma pesquisa foi feita em cima desse contexto, né? Da chegada disso, né? Que é recente aqui no Brasil, dessas apostas de jogos e competições. Sim. E como isso influenciou, impactou, primeiro que ganhou adeptos muito rapidamente, é contagiante e de alguma forma cativa, né? Quem está ali acompanhando uma competição e ao mesmo tempo acompanhando o desempenho no aplicativo celular e sempre estimulado a apostar cada vez mais, né? Então, uma pesquisa feita entre 3 e 7 de agosto em 142 cidades brasileiras ouviu 2.000 pessoas e 1/3 disso está endividada e inadimplente por causa de apostas esportivas. 1/3 disso aí. E olha qual é o outro dado que chama muita atenção. 46% desse 1/3 entrevistado tem entre 19 e 29 anos, ou seja, são os jovens que são mais cativados, né? E impulsionados e se perdem mais facilmente nessa questão. Sim, a gente tem que considerar assim, porque os 19 até 29 anos, né, o principal público aí atingido por isso, há 20 anos a internet ela começou. Né, se a gente for eu lembro que em 98, por exemplo, eu estava na faculdade, estava começando a ter e-mail na faculdade. Ainda não tinha essa coisa do Google, né, de pesquisa e outras coisas mais. Mas são justamente os jovens da era digital. É a mudança do século, né? Começou a era da informação. Saiu da era industrial, né? E digamos assim, foi a transição para a era da informação. Então, automaticamente, os jovens que nasceram nos anos 2000, eles já começaram a ser inseridos nessa rotina da tecnologia presente. Né, do uso do celular, né, do uso do telefone, do uso da internet, os pais influenciando já as crianças, né, nessa linha. Então, são esses os públicos justamente mais atingidos por esse problema. Né, os jogos. Né? Exatamente. Né? Aqui a pesquisa é focada nos jogos esportivos, né, em apostas esportivas, mas tem muitos outros jogos por aí que a gente já viu situações, né, de pessoas endividadas porque se afundaram nos jogos, né? Tem vários, inclusive. Mas tem, no meio disso tudo, não é só a questão econômica, em que as pessoas acabam ficando endividadas, perdem o pouco que conquistaram muitas vezes. Tem a questão da saúde mental também no meio disso tudo, que eu queria conversar com você já. A gente vai para o intervalo comercial. Volta já, porque tem dados também de que o SUS já registra um avanço na procura
por tratamento em virtude dessa situação. Sim. Alta de endividamento com jogos e consequências psicológicas com isso, principalmente jogos no celular. Gisele, vícios de aposta, dependência digital, transtorno de jogos e ludopatia são diagnosticados no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, lá da USP, em São Paulo, que inclusive montou um programa ambulatorial para atender especificamente a essa questão, né? O vício de apostas. E isso danifica muito a saúde mental das pessoas? Com certeza, né? Rouba a autonomia, né? Rouba o controle das pessoas, o controle emocional, né? Elas se tornam compulsivas, elas se tornam obsessivas, né? Elas querem cada vez mais repetir essas apostas, né? É aquela falsa esperança, não, daqui a pouco eu vou ganhar alguma coisa, né? De tanto que eu jogar, eu vou ganhar alguma coisa. Mas é muito mais um movimento de satisfação momentânea do que pensando nos danos que isso pode causar a médio e longo prazo, né? Então, é aquela satisfação imediata. E isso a gente já entra no campo das compulsões, do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que daí requer tratamentos muito específicos, desde com uso de medicamentos, porque geralmente a pessoa, quando ela chega ao ponto de se convencer de que ela está, digamos assim, endividada, né? Primeiro ela vai para a dívida e depois ela vai pensar o que fazer a respeito disso. Geralmente nunca é ela que vai buscar ajuda, geralmente vão ser sempre os familiares, as pessoas que convivem, né? Que vão estar buscando dar um apoio para essa pessoa. E aí sim busca-se, em primeiro lugar, quase sempre o psiquiatra, para entrar com medicação, para tentar controlar a compulsão ao vício, né? A esse tipo de jogo, de aposta, para depois entrar com um tratamento psicológico. Então, todo esse processo. O vício no jogo sempre existiu desde que existiu o jogo, né? Sim. Seja lá o jogo que for, né? É do ser humano, a gente pode dizer assim, sim, né? Desde loteria, né? Até como a gente estava falando antes, né? Se a gente pegar ali anos 90, anos 2000, a gente tinha os bingos, né? E como falamos também, por que os bingos fecharam? Fecharam justamente porque as pessoas estavam se endividando, se viciando muito nessa questão, né? Exato, né? Bom, aqui em Blumenau mesmo estava virando uma febre, Sim, e de pessoas que não viravam à noite no bingo. Sim, sim. E aí a gente também pensa assim, naquela época era o contrário de faixa etária. Geralmente quem ia para os bingos eram os idosos. É verdade, né? É verdade. Eram os mais idosos. Hoje a gente tem esse contraste. Não, quem está passando por esse problema são os jovens dos 19 até os 29 anos. A maioria. Né? É verdade. E tem uma coisa, já tem empresas, né, fazendo propagandas, tentando buscar a conscientização das pessoas, né, de que aquilo é um divertimento, né, um entretenimento. Um hobby. Não é o que vai salvar a vida dele, né? Não é o que vai resolver a vida dele financeira e não é o que vai realizar os sonhos que ele tem na vida, de ficar rico, ficar milionário nesses jogos, né? É um entretenimento. O problema é que as pessoas não conseguem entender isso. Né? Não, por que a gente tem essa... Eu não sei como dizer isso, né? Mas por que a gente se vicia tanto, né? Por que o ser humano ele tem essa facilidade de se viciar em algo? E independe de classes, né? Sim, depende de classes. A gente tem que considerar que o ser humano é movido a satisfações, a prazeres, né? Então, tudo busca uma satisfação de prazer. E no mundo ansiogênico que a gente vive, né, um mundo muito ansioso, que te cobra sempre estar conectado, né? Isso principalmente a partir dos anos 2000, da mudança para a era digital, é muito mais frequente essa necessidade de satisfação, até como um mecanismo de compensação
as frustrações sentidas no dia a dia, né? O jeito que as pessoas, digamos assim, de 40, 30 anos atrás, elas compensavam as suas frustrações é muito diferente do jeito que as pessoas de hoje compensam as frustrações, né? O vício já existia há 40 anos atrás, mas eram outros tipos, né? Hoje a gente tem esses tipos de vício, né? Que são, digamos assim, particulares desse mundo que a gente vive, que era a digital. E eu até estava vendo um dado interessante, Jorge, até semana passada, com essa discussão de STF, Elon Musk, Starlink, né, todo esse rolo aí. Pois é. Eu estava vendo assim, o dado, né? O Brasil é o segundo país do mundo que fica mais tempo na internet, cerca de 9 horas por dia. Só perde para os sul-americanos, que coincidentemente são conterrâneos do Elon Musk. Né? Então, assim, o Brasil realmente ele consome muito conteúdo digital. Ele quer estar o tempo todo conectado. Aí não dorme direito, não come direito. Já tive caso, por exemplo, de paciente que eu atendi, que de tanto jogar, usava fralda para não precisar sair do quarto. Chegou a esse sim, ponto? Sim. Esse é, digamos assim, o extremo, né? E aí sim as pessoas buscam o tratamento, geralmente levadas por outros, né? E tem cura? É a pergunta que se faz, né? Para esse vício dos jogos, porque hoje em dia, antes você tinha que ir até um local, fazer o jogo, participar. Hoje você só pega e abre a tela do celular. Tá na palma da mão. Tá muito fácil, né? Vem agregado com o vício do celular, que tem um nome técnico, que é a nomofobia. É mais um nome desses, pra gente decorar e ficar atento, né? Isso. Mas se a gente pensar assim, uns 10 anos antes, a gente já vinha com o movimento do vício no pôquer também, onde tinham as casas de aposta, né? Então tinha essa questão aí do pôquer que também estava já aparecendo bastante. Mas agora, com o celular na mão, realmente ficou tudo mais acessível, né? E fica muito mais difícil se desvincular. O tratamento, como você me perguntou, se tem cura, eu não diria cura. Existe um controle. É como uma doença crônica, por exemplo, um diabetes. Né? O diabetes você precisa controlar na alimentação, você precisa controlar com insulina, com medicamentos. Né? O tratamento de um dependente químico, ele é um dia de cada vez. Tanto que esse é o lema lá dos alcoólatras anônimos. Né? Exato. Então, um dia de cada vez. Requer um controle rigoroso. É uma luta diária da pessoa, porque ela vai ter que praticamente ficar controlando assim, o acesso ao celular. E aí, se ela trabalha com internet, como é que fica essa questão? Né? Fica mais difícil ainda. Então, daí a importância de buscar um profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo, que sirva meio que como um mediador nesse trabalho, né, de controle, de autocontrole, para que a pessoa consiga resgatar o mínimo de autonomia. É verdade. Imagina você trabalhando ali e aquelas tais de notificações, né, sempre batendo ali, Sim. te chamando a atenção, né? É o diabinho no teu ouvido. Exatamente. E daí já bate aquela ansiedade, né? Isso. De querer já ver o que está ali. E a gente vive num mundo ansioso, né? Sim. Nós queremos realizar sonhos, avançar, e acabamos apostando onde muitas vezes não é o ideal, né? Exatamente. Gisele, para os pais, né? Nós pais, o que a gente pode tirar de lição de tudo isso e como a gente pode começar a agir com os nossos filhos para que eles tenham mais segurança, né? Para que eles tenham mais regularidade, né? Não acabam se envolvendo facilmente com esse tipo de situação, né? Como é que a gente prepara as nossas crianças para tentar fugir desse tipo de vício? Sim. Jorge, lembra aquele velho ditado de pequeno que se torce pepino? Né? Isso eu acho muito valioso, esse ditado, né? Pelo menos eu escutei muito ele, né? Mas realmente, é desde bebê, tá?
Existem, lógico, né, as situações traumáticas que influenciam bastante como essa pessoa, quando adulta, vai buscar, digamos, mecanismos de satisfação, de prazer. Então, estudos demonstram que pessoas que passaram por traumas muito complexos na infância, situações de negligência familiar, abandono, né, ou falta de atenção, elas têm uma tendência na vida adulta a buscar se satisfazer com coisas que não são saudáveis. Seja o vício em drogas, né, a parte química, né, ou seja o vício em celular, né, em apostas, em jogos, que seja. Tá? Para a ciência, o vício em jogos e o vício em drogas químicas não tem diferença nenhuma. O mecanismo cerebral envolvido a nível químico, né, e comportamental é o mesmo. Não sei se isso é um dado conhecido ainda, né? Muito explorado, muito divulgado, mas é a mesma coisa. Tanto que o tratamento para um dependente de jogos é indicado o quê? Ir para uma casa específica de dependência química. É lá que geralmente o estado grave, né, de uma pessoa em dependência de jogos vai, para se desintoxicar. Porque lá ela vai ter horários para acessar a internet, né? Ela vai ter uma série de rotinas, disciplinas, coisa que ela perdeu com esse vício. Né? Mas para os pais, por exemplo, o principal é o quê? Não deixar o celular na mão da criança. Hoje eu vejo muito que os pais, quando eles querem que as crianças se ocupem de alguma coisa e, ao mesmo tempo que eles precisam dar atenção a uma outra coisa, isso aconteceu muito na pandemia, eles dão o celular na mão do filho com desenho, passando no YouTube. Deixa o filho ali entretido, né, na tela, e ele se ocupa disso. Enquanto isso, os pais vão lá e fazem o que precisam fazer. É o pior erro, é o pior caminho que tem. Porque está substituindo, digamos, uma atenção que deveria ser, digamos, do pai e da mãe, da fala, da comunicação. Né? Então, já começam por aí os problemas, né? Os hábitos, os maus hábitos do uso do celular. Tá? Então, eu acho que tem que ter rotina, tem que ter disciplina, tem que ter horário para poder usar, né? Não pode ser aberto. Os jovens, atualmente, eles não querem mais transitar socialmente, eles querem ficar dentro do quarto ou com o celular na mão para interagir. Então, o isolamento social é uma das características nos jovens, tá? Nos adultos também, mas nos jovens principalmente. Eu quero conhecer alguém, vou para o chat, vou para a internet, vou para o aplicativo de relacionamento. Né? Então, tudo começa a partir da educação. Muitas pessoas acabam transformando a internet no seu mundo social, né? Sim, sim. Porque, digamos assim, a falsa ideia de que o mundo da internet te dá mais controle de como se comportar. Né? Aqui eu posso botar uma foto que não sou eu. Aqui eu posso, digamos assim, conversar com alguém sem que a pessoa esteja olhando para os meus olhos. Né? Então, eu me privo, eu consigo deixar de lado essas coisas importantes do relacionamento interpessoal, presencial, né? Eu digo. E acaba daí tendo essas novas características. Temos que ter muita atenção com as crianças acima de tudo, né? Para Sim. termos adultos no futuro mais saudáveis mentalmente, né? Sim. Sim. Mas, Gisele, a gente também está em setembro, e setembro é um mês todo especial, porque ele fala muito no combate ao suicídio. A gente vai falar mais, tirar um tema exclusivamente sobre isso, mas até onde, né, esses vícios com jogos, da internet, essa questão de estar focado nesse mundo digital, pode ter uma consequência trágica como essa. Há alguma ligação? Sim. A depressão, ela pode ser um motor
para cair no vício em jogos e em qualquer outro tipo de vício, por exemplo, das drogas, tá? As pessoas estão perdendo a habilidade de manejo das emoções. Elas estão com dificuldades de enfrentar as próprias emoções. Então, se for para ter emoção, é como se a maioria das pessoas hoje em dia buscasse uma emoção extrema. E aí, para lidar com emoções extremas, geralmente as estratégias de enfrentamento, elas são falhas, elas não são saudáveis. São, por exemplo, assim, como é que uma pessoa que está passando por uma tristeza grande, como é que ela vai tentar aliviar isso? Ela vai tentar buscar um prazer de alguma outra forma, para dar uma segurada, digamos, nessa onda emocional intensa da tristeza, da angústia, que faz parte da depressão, por exemplo. Uhum. Então, é muito mais fácil ela aderir a esses novos hábitos que vão prejudicá-la, né? Que vão fazer ela perder esse raciocínio crítico, né, sobre o que é bom para ela. E aí entra, né, os endividamentos, a compulsão por compras, o uso de substâncias psicoativas, juntamente, né, com o vício em telas, para conseguir ficar mais tempo acordado, né, os estimulantes. Aí, para ficar acordado, usa estimulante, para dormir, usa calmante. Então, isso tudo mexe com o nosso cérebro. Né? Antes de qualquer coisa, a gente sempre tem que lembrar que nós temos um cérebro que regula o nosso corpo e que regula o fato da gente saber que está aqui existindo. Se não tivesse esse cérebro, a gente não estaria aqui. Né? Então, as pessoas precisam ter mais esse conhecimento sobre o cérebro. Né? E sem falar assim, as pessoas invertendo os horários, por exemplo, quem passa dia e noite jogando, usando substância psicoativa para ficar acordado, né? A exposição a essa luz da tela, muito frequente, ela altera a produção de uma glândula que tem o tamanho de uma ervilha no nosso cérebro, que é a glândula pineal, né? Que ela regula o nosso ciclo do sono, é ela que nos induz a dormir, por exemplo. Essa glândula pineal, ela regula 220 funções vitais nossas, do nosso corpo. E são funções vitais autônomas, que, por exemplo, assim, a gente não tem que pensar para aquilo funcionar. Batimento cardíaco, por exemplo, pressão sanguínea, isso tudo é função vital autônoma. A gente não pensa para acontecer, tá? E quando existe muito essa exposição à tela, a essas situações de muita dopamina, de muito prazer, né, uma coisa incessante, a pessoa ela tem todas essas 220 funções vitais alteradas. E aí todo o sistema, todo o corpo se desorganiza. E ela entra em risco. E aí entra em risco, obviamente, porque começa a desenvolver problemas hormonais, né? Problemas metabólicos, né? Problemas de glicose em excesso, obesidade, né? Os transtornos alimentares, ou come demais ou come de menos, né? Sedentarismo, porque daí não quer mais se movimentar, quer ficar só ali na tela, né? A insônia. Então, uma série de problemas, Jorge. Então, isso precisa realmente assim, ser mais enfatizado, ser mais falado. Nós temos que buscar uma conscientização melhor sobre tudo isso, né? Sim. E achar um ponto de equilíbrio. Sim. Porque é possível ter um equilíbrio, né? Sim. Então, assim, é forçar mesmo assim, a sair de casa, né? Vai lá, pisa numa grama, sente o pé pisando na grama, né? Mas sente o teu corpo vivendo. Porque o processo de estar em frente a uma tela meio que te dá um estado mental de flow. Você meio que se desconecta do teu corpo físico. É como se teu corpo físico não existisse. Você está só ali no mental daquilo que você está fazendo na tela. Né? Então, para voltar a esse estado físico, de consciência do corpo, aí é importante praticar atividade física,
também para diminuir os níveis de ansiedade, de cortisol, né, no sangue, porque é prejudicial. Respirar, né, sentir que você está respirando. Aí tem as atividades alternativas, por exemplo, mindfulness, né, atenção plena, meditação. Tem vários tipos de atividades que dá para fazer nesse sentido. Quer ficar na tela? Fica, mas regra isso. Torna isso uma rotina. Tenha uma disciplina. Né? Determine horários para isso acontecer. O tratamento da dependência em tela, assim como a dependência química, ele nunca é no sentido assim, de tirar totalmente, né, a pessoa do uso daquilo. Tem que ser gradativo, para não dar a síndrome de abstinência, que daí é muito sofrimento. Exato. Gisele Casagrande, obrigado pela visita hoje aqui. Voltamos para falar sobre o Setembro Branco, né? Setembro Amarelo, desculpe. E essa preocupação com a questão também das doenças mentais que podem levar ao suicídio. Exatamente. Uma ótima semana, Gi. Muito obrigada, Jorge. Obrigada aos ouvintes. Eu conversei com a psicóloga Gisele Casagrande, falamos sobre a alta de endividamentos com jogos, né, e as consequências psicológicas